Bem-vindos mais um programa Quem se conhece cresce. Eu aposto que vocês vão adorar esse episódio. Gostou, né? Eu aposto agora. Quanto aqui, ó? Já manda aqui o Pix. Vamos apostar quanto? Você, que você vai gostar desse episódio. Ai, isso aqui eu vi esse insight agora nesse segundo. Turma, já segue a gente aqui no canal, vai lá no YouTube. É só você escrever isso, Quem se conhece cresce, para você ajudar a gente a trazer mais maravilhosos, igual esse doutor que está aqui com a gente hoje. Temas maravilhosos que talvez você ou aquele tio seu que está acostumado aí com os macaquinhos, os leõezinhos ou os tigrinhos da vida também, né? Presta atenção nesse episódio. Você vai gostar. Quem é que está aqui? Eu vou fazer aqui uma prévia do que ele tem de currículo, mas se ele quiser, ele completa para nós aí. Dr. Vinícius Xavier. Dr. Vinícius parece aqueles americanos lá de Nova York, não é, Emily? Todo bem chiques, gringo, né? Hã? Bem gringo, né? É bem gringo, ele é meio diferentão. Ainda bem que ele fala português, senão eu ia ter que gastar um pouco meu inglês que eu não uso aqui. O Dr. Vinícius, ele é doutor em psicologia. Pô, é CRP09, então você formou aqui, ué. CRP09, em Goiás. Sou de Goiás. Ah, então tá bom. Goiás. O meu é 09, então somos daqui. 16 anos trabalhando com dependência. Aí ele vai explicar quais as dependências. Ó a frase dele. Será que você precisa? Será que alguém da sua família precisa? Ajudo você a entender e superar o vício. Nossa, mas em quê? Rapaz, eu aposto que esse podcast vai ser bom, viu? Por isso você viu? Você entendeu, né? A piadinha. Vou até conversar com ele, vamos ver se ele tira o meu vício de doce. Meu problema é doce, doutor. Criador do método CTA, que ele vai explicar para nós o que é. E aí, mais uma infinidade de conhecimento que ele tem. E acabei de descobrir que ele também vai fazer uns cursos aí digitais. Então, vocês aguardem que tem novidades boas aí do doutor. Doutor, obrigado. Seja bem-vindo ao Quem se conhece cresce. Obrigado, Leandro. Obrigado a toda a turma aí que nos recebeu super bem. Eu e a Emília, nós estamos aqui muito bem acolhidos. Então, essa conversa vai ser prazerosa, tranquila, e eu espero muito contribuir com os ouvintes, com quem está assistindo também, para que essa conversa seja instrutiva e efetiva. Pronto, obrigado. Ô doutor, já vamos conversar com o pé na mesa, né? Como bom goiano, o pé na porta. Quando você fala de aposta ou vícios, né? Aí, nos últimos anos, a gente tem falado muito da neurociência, e aí tem aqueles grandes nomes que a gente vem falando, dopamina, ocitocina, né? Esses hormônios aí que estão na boca do povo. E tem uma relação forte com a liberação de dopamina desses vícios, né? Aí você me explica qual é a sua atuação, né? São jogos o quê? Baralho? Jogos eletrônicos do Tigrinho? Os bets, né? As apostas? Se tem essa diferença, mas eu fiquei muito curioso quando você veio e falei, cara, eu não vou nem estudar isso. Eu quero que ele me explique. Deixa o papo fluir, né? Esse impacto, essa explosão da dopamina, né? A gente sabe um pouquinho, mas você conseguir explicar pra gente. Perfeito. Né? Eu posso começar explicando esse mecanismo de ação desse importante neurotransmissor e, na sequência, eu faço um gancho com a minha caminhada e aí nós completamos esse primeiro estímulo que você fez para nós. Leandro, a questão é a seguinte: se nós podemos, assim, de uma forma bem simples e bem didática, dizer o que é a dopamina é o neurotransmissor da expectativa, da satisfação, do prazer. Quando esse botãozinho ele é apertado, nós vamos sentir prazer extremo. E o que é que o aperta? Todas aquelas questões que sinalizam para nós que, na nossa história passada, pregressa, aquilo nos foi prazeroso. E por que então isso gera dependência? Porque é o seguinte, se eu entendo que, suponhamos que ao invés de água aqui tivesse o chopp, né? Se eu entendo que quando eu consumo essa caneca de chopp, eu fico satisfeito, tranquilo, a minha ansiedade baixa, eu sinto prazer, somente o estímulo de ver a caneca pode ser o suficiente, dependendo da minha história, já liberar dopamina.
Então, por isso que a gente diz que ele é o neurotransmissor da expectativa. Né? Seja ela sempre positiva ou ela pode ficar na dúvida? Como o controle está no passado e a orientação para o futuro, muitas vezes o elemento que trouxe prazer lá atrás pode não trazer agora. Porém, né, você vai ficar sob controle dessa aprendizagem. É isso que, por exemplo, acontece com o apostador. Ele não joga para ganhar, ele joga porque lá atrás ele já ganhou. Né? Então ele joga na expectativa de ganhar. Né? E essa emoção que funciona ali, né, nesse interim, é que se faz o controle. É verdade. Né? Nós vamos aprofundar nessa conversa, nós vamos aprofundar nesses elementos. Por isso que eu te perguntei, que eu falei assim, cara, a primeira coisa eu quero ir ali na dopamina, porque a gente vê uma turma na internet, então, falando umas groselhas, eu falei, cara... Aí eu estudei um pouco. Eu falei, cara, mas não é isso, cara, eu precisava... E livro é bacana, gosto, leio. Eu tenho um dos capítulos, eu escrevi um livro, logo tá pronto, para os leitores, e tem um capítulo que eu falei um pouco de alguns hormônios, alguns neurotransmissores, e um deles a dopamina. Eu falei, cara, não vou escrever groselha aqui, peraí, deixa eu ver o que é de fato que acontece. E o que eu tanto li quanto vi de alguns especialistas é exatamente a sua palavra, expectativa. É o hormônio da expectativa. O prazer, a felicidade, cara, é a expectativa. Só que não tão claro como você explicou agora o mecanismo, porque, a expectativa de quê? Então, por exemplo, quando eu brinquei, pô, eu gosto de doce, e aí, só de pensar em comer o doce me faz bem. Por isso que a minha dúvida era, mas será que é a expectativa do positivo ou tanto faz? Porque a expectativa você não sabe o que vai acontecer. Não vai. Né? Não mas sabe o do o que vai apostador acontecer. é tão crítico isso. Eu lembro que... Não lembro, 5 anos, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu aprendi a jogar poker. E aí... E poker sem ser apostado não tem graça. E a gente foi brincadeira com amigos. Nas primeiras mesas, primeira, segunda mesa, uma eu ganhei. E aí, quando eu tava com as cartas boas, começava tremendo. É isso assim. mesmo. E aí Isso liberava, abria o flop, né? As cartas lá na mesa. E eu olhava, pô, estourei, bicho. E eu começava a tremer assim. Eu falei, sabe, eu não tava. E eu já formado, já sabia um pouco das coisas. Eu falei, cara, que é isso? Que loucura é essa? O que tá acontecendo? Pá, a win, pô, e aposta, tal. Resumindo, nessa, perdi Perdeu. algumas vezes com os amigos, eles me engoliram. Porque eles sabiam as jogadas, tal. Pô, tava com as e o cara ganhava com um par de 3, par de 2. Então é muito interessante, porque que é para onde eu quero ir agora. Então quer dizer que no jogo não é a expectativa do ganho, é porque ele já ganhou alguma coisa. Exatamente. O controle está no passado, né? A orientação para o futuro, mas o controle no passado. E já sabendo de tudo isso, qualquer casa de aposta vai ganhar em quê? No tempo que o indivíduo estiver ali presente. Então, quanto mais tempo ele estiver lá, maior probabilidade de ele ir apostando. Mas essa aí é a tem um mecanismo que eles sabem e deixa ali. Eu não entendo muito, assim, até porque o poker para mim eu não vejo como sorte. Eu vejo muito como estratégia. Estratégia técnica. E eu nunca gostei desses jogos, dessas apostas, porque eu falei, cara, eu preciso ter o controle. Eu sempre fui um cara de ter o controle do que eu faço. Aí eu fiquei assim, esse negócio do tigrinho, né? Nunca nem baixei, nem pra saber o que é. Mas e aí? Ou as apostas de bet, né? De futebol eu gosto. São dois elementos diferentes. Né? São dois elementos diferentes. Eu acho que para ficar bem didático para o nosso leitor, deixa eu voltar um degrau atrás, por favor, falar um pouco da trajetória e eu falo como eu cheguei nas apostas. Né? E aí a gente conversa exatamente nesse ponto. Desde que eu me formei em 2008, né? Formei aqui em Goiás mesmo, na PUC, tive ali grandes professores que hoje são colegas, imenso prazer. Né? Esse universo das adicções... Doutor, você chegou a ter aula com o Cláudio Ebert? Ele estava lá ainda? Cláudio Ebert, não. Tive aula com o Cláudio Ivan, tive aula com o professor Lorismário, mas o Cláudio Ebert, não. Também. Mas você chegou a conhecer ele? Assim, não o conheci. É porque ele passou no concurso da Marinha e aí então ele deve ter saído depois. Mas era eu formei antes de você, me formei em 2004.
Olha só, né? É isso. Então você pegou Peguei, aqueles não, bons tive aula tempos, com o Loures né? Mário, com o Claudio Ivan, todos eles. Enfim, depois a gente tem que gravar um episódio sobre isso, né? Vamos. Como era a psicologia nos anos 90 e 2000, né? Nossa, é. Não, e era tão Enfim. categórico que, principalmente que na católica, ou era você ia pra psicanálise ou era behaviorismo. Exatamente. Tem que gravar um e vinha episódio sobre cara isso. que vinha do psicodrama, o outro... Não, esse cara aí, ninguém nem, entre aspas, dava moral pra isso. Ou você é aqui ou você é aqui, qual que você escolhe? Tem que gravar Aí eu um falei, episódio cara, eu não quero sobre escolher isso. nada. Né? Você não teve aula, que eu acho que ele já tinha falecido. Veio, que eu era muito curioso, né? Eu já lia muito e aí, pô, desvirtuou a conversa, né? Mas depois nós Vamos voltamos, peraí. voltar. Uma disciplina optativa de fenomenologia, Rodolfo Petrelli. Rodolfo Petrelli. Eu conheci o professor Ah, Rodolfo. então ótimo. Conheci. Cara, eu tive aquela aula dele, eu falei, caramba, ele transcendência, Fenômeno, né? não sei o que, eu falei, nossa, bicho, então peraí, a psicologia é muito mais. Aí eu comecei a ver, né, descobri o Jung, né, aí a célebre frase do Jung, né, pô, você conhece o que você quiser conhecer, domina tudo, mas a hora que uma pessoa estiver da sua frente, você só seja outra pessoa. Seja outra pessoa. Relaxa, eu falei, bicho, aí eu fiquei tranquilo. Aí Mas volta. Essa minha trajetória dentro da psicologia, ela não foi por acaso encaminhar-se para esse lado das dependências. Né? Por quê? Porque essa não é uma história agradável, mas ela explica muita coisa. Né? Eu sou ou fui filho de um dependente químico, morreu por conta do processo de adicção, né? Uso de substâncias, uso de cocaína ali na década de 90, onde se injetava cocaína na veia. Né? Então, foi uma história muito pesada, trágica, e o estudo da psicologia, do comportamento, dos mecanismos cognitivos e emocionais, acabou me levando exatamente para esse contexto para entender as adicções. Né? Então, nessa oportunidade, eu concluí o meu mestrado e o meu doutorado estudando os mecanismos de consumo e dependência. Então antes do que eu nem sei se é obrigatório ter mestrado para fazer doutorado, não, né? É um pré-requisito? É um pré-requisito. É um pré-requisito? Né? Poucos casos não, mas é um No pré-requisito. seu O caminho caso foi? natural é esse. O caminho Qual natural foi é esse. a sua tese de doutorado? A minha tese de doutorado foi o uso de substâncias como estratégia de regulação emocional. Eu entrevistei dependentes químicos com foco em analisar recaídas e verificar como emoções estavam ali presentes. Né? Entendendo a droga como uma estratégia para regular a emoção. Então, é um fenômeno importante. Demais. Sempre trabalhei com dependentes químicos. Sempre. E há mais ou menos 2 anos, o boom de apostadores aconteceu dentro do consultório. Então, é essa trajetória que é importante conversar, né? Para que fique didático ali para o nosso leitor. Né? De 2 anos para cá, Vinícius, aposta sempre existiu. Jogo do bicho, bingo, carteado, cassino, né? Sempre existiu. Sim, sempre existiu. Mas por que a questão tornou-se tão pandêmica? Tão pandêmica, não é? Olha só, o cassino agora está na nossa mão. Né? Está na nossa mão. E eu falo hoje que nós não temos, Leandro, plataformas de bet somente. Nós temos bets travestidas de cassinos online. Ou, desculpa, o contrário, né? Cassinos online travestidos de bet. Se você abrir, eu desafio qualquer um aqui a abrir um site de uma plataforma bet. Dá que diga que tem um jogo mais responsável até aquela que não tem nenhum compromisso com o consumidor. Você vai ver lá, a princípio, um site de aposta esportiva. Tá. Mas do lado tem cassino ao vivo, Crash Games, e há uma diferença enorme entre esses elementos. Preste atenção, vamos lá. Nós falamos que dopamina é o neurotransmissor da expectativa, não é? Então, se você, por exemplo, não vamos muito longe não, vamos pegar o nosso campeonato goiano. Pronto. O meu time, não sei qual é o seu, o meu time... Aqui eu sou Goiás. Eu sou o Atlético Clube Goianiense, né? Mas simpatizo com ele, com supondo Vila. Que... Eu viajo pra fora, Vila! Goiás aqui. Supondo que o nosso time vai jogar. Os campeonatos, os jogos no campeonato acontecem às quartas, sábados e domingos, salvo engano. Isso, né? Isso, é isso mesmo. Então, se hoje é uma segunda-feira, nós sabemos que o nosso time vai jogar. Nós apostamos hoje para sentir aquele prazer de experimentar o jogo só na quarta-feira. Olha o delay, olha a latência, não?
Apresentação do estímulo, emissão da resposta. Ela é enorme. Enorme. Quando o apostador percebe que ele pode experimentar aquilo de uma forma rápida, para onde é que ele vai? Para o link do lado, cassino ao vivo. Cassino ao vivo. Tá. Aí ele clica lá e vai apostar naquele cassino exatamente para experimentar essa emoção do ganho. Não é por dinheiro. Eu tenho pacientes que dizem o seguinte: não importa se eu perdi ou ganhei. O mais importante é a próxima jogada. É a próxima. Que triste. Não é sobre perda ou ganho. É sobre sentir aquela emoção entre a apresentação do estímulo e a emissão da resposta. E são coisas diferentes, porque você Total. imagina o seguinte: a pessoa que vai apostar em bet, ela entende sobre futebol, sobre probabilidade, Faz umas sobre análises. estatística, sobre o Jogador que é time, bom, quem vai jogar, sobre quem não cenários, exatamente. A sensação de controle é enorme, né? A sensação de controle é enorme. Agora imagine quando você vai para um jogo de tigrinho, por exemplo, que você não tem controle nenhum. vai. Zero. Não tem controle, porque é uma programação. É. Por que uma pessoa tão inteligente como essa, que analisa cenários, arranja toda a escalação, conversa com os outros, vai para um jogo em que ele não tem controle nenhum e parece até tolo? Né? Por quê? Tem que ter um mecanismo maior controlando aí, que é exatamente o que gera dependência. É exatamente isso. Né? Então ele vai pela emoção, pela expectativa. E aí é devastador. Você fez. Eu lembro que acho que você não pegou ele na época, não. André Vasconcelos, ele dava aula. Ele era um pupilo lá do Loures Mário, mas ele saiu e naquela época ele já conhecia Aaron Beck, já veio para TCC. E o André tinha eu e mais 2 colegas, dos poucos homens que tinham. E aí ele começou a orientar a gente e tal. E aí cara, tinha coisa que eu não entendia. E ele indicou um livro do Emílio Ribas, um argentino, que fala sobre a mudança de comportamento e como que você estrutura isso de uma maneira um pouco mais clara, né? Pô, você tem que reforçar esse comportamento diferente do que pregava o behaviorismo. Ele falou, lê esse livro. E aí eu falei, cara, que doido esse livro aqui. Aí logo eu entrei na psicologia organizacional e eu usava algumas coisas, né? Mas assim, de pessoas que eu enxergava que elas tinham um potencial e falava assim, para você chegar aqui, você tem que fazer isso e isso. Aí o seu comportamento... Hoje a gente vê em vários livros, tem um livro magnífico do James Clear, né? Que é o Rápido e Devagar. Não, ele é o Hábitos Atômicos. James certo. Clear, Hábitos Atômicos. Que ele fala que hoje é a mudança do hábito que prevê, de fato, o que você quer chegar de objetivo de resultado. O Rápido Devagar é do Kahneman, né? É do Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel, que é o colega nosso. Por que eu tô te falando isso? E aí, onde que você entra com essa sua estrutura, assim, como a gente falou isso, eu não sei nem se você usa alguma abordagem ou não, porque hoje até a gente tá Eu meio sou terapeuta cognitivo. Isso. Né? E comportamental. Né? Mas eu acho que é o seu método, né? Mas porque é tão forte isso na pessoa, eu joguei, às vezes, pôquer, olha na minha cabeça para você ver, tá, você é um apostador também. E aí eu aprendi lá em Palmeiras de Goiás, o pôquer, aí conheci a Federação de Pôquer aqui de Goiânia. Pô, deixa eu ver esse negócio. Tem o cash game, cara, você perde carro lá. Mas tem o famoso City Go, que era, na época, sei lá, alguns anos atrás, R$25 a cada mesa. E podia dar um rebuy. Mais de 25, ou seja, eu ia perder 50. Eu ia com 50. 25. Ganhava, terminava a rodada, que é o City Go, é um mini campeonato, eu ia embora. Não, eu perdia, caía, falava, não, me dá mais um rebuy. Ficava só até os 50. Eu tinha esse controle na minha cabeça, e eu nunca sentei numa de cash, nunca participei de outro campeonato, porque eu achei aquela emoção que eu te falei lá, que eu aprendi, eu falei, cara, que bacana. Aí, várias pessoas, né? E por que eu quero te falar isso? Aqui na federação, eu nunca entrei num cassino, mas quero entrar, mas eu sei e vejo de filmes. Tudo escuro, aquelas coisas assim tudo maravilhosas. Arranjado pra você e os sons e tudo mais, para você possível. ficar ali e você não saber o que é dia, o que é noite. A dopamina pra cima e ele já arrebenta com a nossa... Sim. como que é o que faz a gente dormir? Melatonina? Não.
É a melatonina. Melatonina. Não deixa gerar melatonina desse povo, não. Vamos deixar isso aqui, o tempo de latência, né? Isso é tão forte. E o que você faz, então, chefe? Como que você atua ali? Porque eu fiquei curioso, porque você não deixa muito claro, tudo bem, mas como que eu sou um apostador e eu sei desse problema? Porque para eu chegar em você para pedir ajuda... É difícil. Não, né? é difícil e já é um ganho altíssimo. Mas você entendeu a minha pergunta? Sim, doutor? Entendi. Porque é tão forte isso tudo que você está explicando e você fez o quê? Vai sair o negócio aqui. Não é assim não, mas... Porque se você está atendendo muita gente, você falou que deu esse boom, está sendo recorrente, seu trabalho é muito bem feito, muito bem quisto. E é o que tá vendo de reconhecimento. Mas eu tô pensando assim, cara, ele tá tão forte no negócio que ele tá fazendo, que você tá batendo nessa rede aí poderosa. É difícil, né? Porque o que acontece? Primeiro, eu digo o seguinte para aqueles meus pacientes que conseguem sustentar uma abstinência, né? Porque recaídas podem acontecer, né? Mas aqueles que conseguem sustentar uma abstinência, primeiro a gente tem que respeitar muito essa pessoa, né? Muito. Porque aposta é algo insidioso. Ninguém começa jogando com dependência. Ninguém começa a usar cocaína com dependência. Ninguém começa a beber com dependência, né? Você vai se tornando ao longo do tempo. E é muito difícil você se perceber o seguinte, ó, isso aqui é problema para mim. Por quê? Porque antes você tinha o controle. Geralmente é preciso um agente externo para dizer, ó, você está excedendo. Isso aí está passando o limite. E muitas vezes a pessoa não vai aceitar. Esposa, quando é homem. Esposa, o marido, quando é mulher. Exato. Porque os filhos, né? Um amigo de verdade. Ele vai chegar dizendo. Então, você não tem nada a ver com a minha vida. Essa é a grande questão. Né? Essa é a grande questão, porque se você for imaginar, a gente começou falando dos mecanismos dopaminérgicos que estão ali presentes no nosso sistema límbico. Mas nós somos também psicólogos aqui e podemos dizer o seguinte, para além dessa questão neurocognitiva e hormonal, existe toda uma estrutura também de geração de emoção, manutenção de comportamento e sustentação cognitiva. O apostador, o dependente químico, ele muda a forma de pensar, ele muda a forma de se comportar, ele muda a forma de sentir a respeito dos eventos no mundo. Então há uma transformação global na medida em que a dependência é instalada. A visão de mundo dele é outra. Totalmente, muda tudo, tudo. E o que acontece? Você disse o seguinte, Vinícius, eu percebi que eu gostei tanto daquilo ali que eu me afastei. Isso é consciência. E não são todas as pessoas que têm essa plena consciência, né? Muitos vão ser vulneráveis. Quais são aquelas pessoas vulneráveis a desenvolver uma dependência, seja ela qual for? Tanto compra, pornografia, uso de substâncias ou apostas. São aquelas pessoas que estabelecem uma relação emocional com aquele evento gerador de dopamina. Seja ele a droga, seja ele a aposta, seja ele a compra ou a pornografia. Há uma relação de regulação de emoção. Aí vem o meu tema de doutorado. Aí, aquela substância ou aquele comportamento regula a emoção. Então, aquela pessoa que ela apresenta uma vulnerabilidade na vida, ela pode ser suscetível a desenvolver uma dependência. Por exemplo, você pode ter um amigo muito tímido, que ele entende que ao beber, ele fica mais relaxado, mais tranquilo, até mais dança solto. Na festa. Ele meio que ganha um poder. Exato. O que ele acabou de estabelecer uma relação doutor. Regulação emocional com aquela substância. Ele passa a ter controle, basta beber. Com a aposta é do mesmo jeito, com a compra é do mesmo jeito, e assim a gente vai seguindo. Não é falar mal e nem falar bem, e nem propaganda, porque eles não estão patrocinando. Cara, agora eu entendi o que você está falando. Eu não sei o nome, estúdios, tem várias marcas, mas eu vou falar uma famosa, não tem problema que a gente não vai falar mal, é só o exemplo. Da Herbalife, que tem várias casinhas, vários negocinhos pequenininhos, um ou outro mais chique que o outro, mas os vários são uma mesinha dessa e faz o shake. Não é o shake. A regulação emocional é porque eu vou conversar com a minha amiga ou com o meu amigo que tá lá, vou bater um papo.
Porque se você pegar o shake, aí eu falo com Sim. propriedade, porque eu tomo whey e eu escolho o melhor que tem a alta propriedade de proteína. O da Herbalife tem, mas o que eu tomo tem, sei lá, 10 vezes mais. Uhum. Eu não vou lá na Herbalife. Eu vou pelo quê? Relação. Pela relação, pelo controle. Pelo contexto. Estourei. Então quer dizer que não é só... Agora que eu entendi. Então quer dizer que não é só uma maconha, uma cocaína, um crack, uma droga específica. Pode ser algo que controle a sua emoção. Uhum. O Entendi, uso de substâncias é O contextual, uso né? de substância. É contextual. É a cerveja, é o Uhum, chopp que você uhum. falou. Mais que seja uma droga, mas socialmente aceitável. E é interessante, né? Nossa, não, presta atenção. Todo usuário Nossa, de substância doutor. tem ritual. Todo usuário tem ritual. Seja de qual substância for. Por exemplo, no álcool, o copo preferido, o horário de beber, a música que se bebe, a marca da cerveja, a O temperatura. acompanhamento que vai vir. Exato. É batata? Todo É o usuário, torresmo? até usuário de crack na rua, Tem um jeitão no dele. na mendicância, lá na sarjeta, ele tem ritual. O jeito de limpar o cachimbo, a hora que ele gosta de usar. Você pegou É, isso no seu estudo? Sim. Eu tenho, infelizmente, pacientes que estão circulando aí, ó. As Cracolândias de vi Goiânia, isso, né? Você postou isso. Então, todo usuário de substância tem ritual, até o apostador. Todo. Doutor, há alguns anos atrás eu trabalhava numa empresa e uma pessoa que trabalhava comigo, eu nunca imaginava que ela fumava cigarro, normal. E aí tinha uma outra pessoa que sempre fumava em determinado horário, o ritual, eu não lembro se era depois, era geralmente depois do almoço. E foi lá. E aí a gente precisava, sei o que era, tinha uma auditoria, alguma coisa muito tensa, e essa pessoa ficou tensa. Não, eu vou ali. Eu vou ali? Vou fumar um cigarro. Eu falei, oi? Você vai fumar um cigarro? Vou, pra eu ficar mais tranquilo. E o fulano, que tinha uma hierarquia alta, fumava e tava lá naquele lugar do fumódromo longe. Mas o controle da emoção, ela tava estressada, todos nós ali do departamento, mas ela foi lá fumar com um cara, que era uma alta hierarquia, pô, socialmente, ninguém vai falar nada. Caraca. Isso mesmo. Então, eu não sei se tem relação, tá? Vamos lá. Ignorante no assunto. Então, não é só a dopamina. Tem uma rede dos neurotransmissores, que não só no caso dessa pessoa, mas de outros, que talvez a dopamina ela tá lá muito alta. Mas eu gosto de você, ô Vinícius. E aí, que seja uma substância, pode ser o cigarro ou o chopp. Vamos no chopp. Que às vezes eu ainda bebo, cigarro não. E aí, eu nem queria. Mas você, vamos tomar um chopp aqui. Porque aumenta o quê? A ocitocina. O contato ali presente, Aí, né? cara, Vinícius é massa, cara. Me chamou lá pro chopp. Pô, que legal. Tem essa relação. Tem. O uso de Que é o substância, controle. ele é contextual. Né? Ele é contextual. Então, tem música, tem contexto, tem pessoas, tem... enfim, a capacidade que a droga tem de regular a emoção faz com que as pessoas as coloquem em diferentes contextos. Né? Então, discutir esse elemento é muito importante. Um programa efetivo, então, o que é que ele vai fazer? Né? Você me perguntou minutos O que é o atrás. CTA? Né? Eu vou falar do CTA, mas um programa efetivo, então, ele vai preconizar o quê? Ele vai preconizar 3 coisas. Isso é prática baseada em evidência, tá? Perfeito. Isso é prática baseada em evidência. Ele vai preconizar 3 coisas. Primeiro, ele precisa ajudar o indivíduo a identificar aquilo que é risco para ele, situações de risco que eclodem, né? Que fazem com que ele sinta fissura, emoção, desejo. Entendi. Né? Eu vi você, sua abstêmio de álcool, vi você com uma caneca de chopp super gelado, aquilo vai gerar em mim emoção, fissura, né? Desejo de querer consumir. Isso é ambiente de risco. Preciso ensinar o indivíduo a identificar ambiente de risco. Segunda coisa importante, eu preciso, uma vez identificado ambientes de risco, traçar um bom plano de prevenção a recaídas, para que ele possa agir no momento em que ele estiver em crise. E, para que ele não venha se pegar sempre em crise e precise sempre agir, aumentando a probabilidade de recaída, vem o terceiro passo, que eu preciso modificar estilo de vida. Então, essa tríade sustenta a prática baseada em evidências para tratamento de qualquer adicção. E o método CTA, ele está fundamentado exatamente aí. CTA é a sigla para consciência, trabalho e amor. Né? Eu criei o método CTA
mas eu não desenvolvi particularmente Sim. nenhuma ferramenta que está ali. Sim. Eu compilei o que já estava Sim. pronto. Né? Por quê? Quando o indivíduo tem consciência, ele consegue entender o tamanho do problema dele, ele consegue entender em que pontos isso o prejudicou na vida e prejudicou também aqueles que o rodeiam, Beleza. e ele se dispõe para a mudança. Uma das primeiras coisas que a gente faz em consultório é o seguinte, verificar o nível de motivação do indivíduo para a mudança. Porque tem gente que está lá, mas não quer mudar. Tem gente que está lá, mas não quer mudar. Mesmo aqueles que foram por conta própria, que não foi pela família? Mesmo aqueles que não foram por conta própria, eles estão ali, mas ainda querem resistir, Ou quer negociar, reforço seu pra negociar, né? Não, mas espera aí, ó, eu sou um alcoolista, mas eu posso beber com controle? Né? Doutor, é Eu tipo sou da passo- igreja. Vou contar um exemplo. Eu fui ontem na igreja e o pastor falou que o cara falou: Pastor, esse mês aqui vou te dar um dízimo um pouquinho maior, porque eu fiz uns negócios ali fora que minha esposa não pode saber. Aí, ó. Então, Né? Não dá para negociar, né? Então, consciência diz respeito a esse ponto. E uma pessoa com consciência, ela tem motivação para mudança. E motivação para mudança sustenta crises que ela terá no futuro. Então tá tudo bem emaranhado, né? Aí vem o segundo você passo. mostra, você leva luz para eles, né? Existem uma série de ferramentas exatamente para promover isso, né? Exatamente para promover. Aí depois vem um segundo passo que é trabalho. Trabalho diz respeito tanto a esse esforço que vamos fazer juntos ali no consultório para implementar um programa personalizado, para fazer com que ele haja na vida, né? Para fazer com que... porque é difícil construir, sustentar uma sobriedade. É difícil. Né? Então é muito trabalho mesmo. Né? E também diz respeito à constituição de carreira. Muitas vezes aqueles que, por conta da substância, abandonaram seus projetos de vida, retomarem novamente, voltarem ao mercado, ao trabalho. Muitas vezes é necessário fazer isso. Né? O trabalho é essa dimensão. E o amor, que é o último elemento do método CTA, que diz respeito às relações. As relações que são protetivas, as relações que são relações que ele pode contar na vida e que são relações que vão ajudá-lo a sustentar essa sobriedade. Então, se ele tem consciência do seu problema... Que tá lá. O melhor amigo, se o melhor amigo Não dele é é o da mais. droga, não serve mais. Cara, Não serve mais. Eu acho que você tinha que ser C-T. O A também é alto, mas é muito trabalho. É muito trabalho. Ei, doutor. É muito trabalho. Porque Porque olha pra você só, quebrar isso numa pessoa. Mas E se ela tiver ele uma vem fragilidade consciente, emocional. né? Tem, né, na verdade? Ele vem consciente, né? Ele vem, né? Porque a pessoa acaba perdendo muita coisa na vida por conta da adicção, né? Por exemplo, meu pai perdeu contato com os filhos, perdeu uma esposa, ele a perdeu o vida, trabalho, ele tinha uma carreira, a vida dele se foi, né? Então, tem elementos na vida que eles precisam ficar claros. Uma das primeiras perguntas que eu faço no consultório quando o indivíduo chega é o seguinte: o que é que a droga tirou de você que é extremamente importante e nós precisamos resgatar? Vem sempre algo relacionado a família, trabalho, projeto de vida. É sempre algo transcendente ao indivíduo. Sempre algo transcendente. Né? Então, nós vamos buscar combustível dali. No momento em que a coisa estiver difícil, lembre-se do seu filho. Lembre-se do seu trabalho. Lembre-se do seu projeto. Uhum. Né? E assim a gente vai caminhando. Então, modificar estilo de vida é exatamente isso. Abandonar lugares que iam te colocar em risco. Pessoas que não querem contribuir. Você faz uma intervenção ativa no sentido de ir lá? Você já fez? Quando... Onde quer? Um exemplo, o jogo. Onde quer? Bora lá, deixa eu ver. Reconhecimento de campo, ele é necessário, né? Mas há situações em que não precisa, porque nem é saudável para o indivíduo voltar lá. Mas, por exemplo, visitar a casa, visitar o trabalho, trazer a família para dentro do consultório. Que massa. Né? Isso aí é importante. Né? Que massa. Ir com ele em uma situação importante, acompanhá-lo, fazer às vezes de um acompanhante terapêutico. Para dar um reforço positivo. Exatamente, isso é importante. Né? Porém, por exemplo, eu não vou com ele à boca de fumo, eu não vou com ele... Já entendi. A gente não precisa fazer isso. Né?
Eu tô tentando lembrar aqui o nome, que são 2 grandes exemplos. Tinha uma novela em que uma senhora, ela era, nossa, completamente viciada em cassino, baralho e tal. Esqueci o nome da novela. E, mais recente, o filme do Will Smith, que eu lembrei disso agora, você falando que ele é um extremo apostador e que ele tava com o Japa. Você pegou esse filme? Não, mas eu preciso assistir esse filme. Não, deixa eu te falar, é hoje. Você tem que assistir, é hoje. Eu preciso Nossa, assistir esse não filme. é a grande aposta, que a grande aposta é outro. Tem alguma coisa. É o Will Smith, é só você colocar, Will Smith apostador. E aí, ele tá num processo, sem dar spoiler, só falando um pouquinho, Certo. mas do que você falou, que ele ganha a vida fazendo as apostas, só que ele entendeu o que você faz, só que o que você faz, doutor Vinícius, você cura o apostador. Ele usa o conhecimento que você tem, que ele também tem, do apostador contra o apostador. Porque ele entra no jogo, porque a minha pergunta foi, tipo, será que ele vai lá igual o Will Smith? Porque o Will Smith ia no lugar dos apostadores, corrida a cavalo, tem uma cena maravilhosa de um jogo de futebol americano, que eles apostam um número do jogador que vai entrar, ou sei lá, um negócio surreal. E aí tem um japinha lá, que é conhecido por apostar de uma forma frenética em qualquer coisa. Eu aposto que se eu jogar essa garrafa pra cima, ela cai em pé. Pô, 10 mil reais. Não Vou cai. apostar por apostar. Pô, E aí ele é o mal da história, igual você, só que do lado do mal. E faz isso. E aí eu fiquei pensando no mecanismo dele de ter aprendido, e tem outros filmes também, né? Mas no dele, usa o que você fez de uma forma negativa. Porque, tudo bem, eu entendi do seu pai e tudo, mas ali na faculdade, você tinha visto alguma coisa? Porque tudo bem, é 2 anos, mas lá atrás, que você formou, tem 10, 15 anos, né? 15, 16. 16 anos. Mas onde que você entendeu esse negócio? Porque antes você era clínica, você atendia outras coisas? Eu sempre fui psicólogo clínico, desde que eu saí, peguei meu CRP, fui trabalhar. Psicologia clínica e sala de aula eu sempre fiz. Tá. Né? Esses são assim, meus 2 ofícios da vida. Tá. Né? Mas você dá aula hoje ainda? Eu dou aula hoje ainda. Aonde que eu vou lá? Eu tenho 2 coordenações de curso no IPOG, né? Terapia cognitiva. Uai, eu trouxe o Joey. E terapia dos esquemas. Bom, peraí, mas será que foi o Jorge ou foi o Joey? Agora eu tô na dúvida, é mesmo. Talvez tenha sido o Joey. Ah, não. A Emily leu, foi o Jorge. Foi o Jorge. O Joey teve aqui, ué. Você tá em qual curso? Terapia cognitivo-comportamental e terapia dos esquemas. E também ministro uma disciplina no curso de liderança, que é uma disciplina chamada Ciências Cognitivas aplicadas à gestão e liderança. Caraca. Né? Então, sala de aula e consultório sempre foram meus 2 ofícios. Que lindo, que massa. Mas aí no consultório, você, antes desse boom de 2 anos, qual que era a sua linha? Porque via de tudo, mas... Eu sempre trabalhei com dependentes. Sempre. Né? Eu sempre me divulguei. Mas o seu Isso. Sempre me divulguei em visitas a colegas psiquiatras e outros profissionais de saúde. Eu sempre me apresentei como terapeuta comportamental e que trabalhava com esse tema. E é claro que você recebe todas as demandas do consultório. Né? Mas me mobilizava a entender esse fenômeno. Me mobilizava a entender. Que legal. Então, sempre foi um campo de interesse. Sempre foi. Muito bom, muito bom. Na verdade, quando você fala aí, você vai para outro tema. Nossa, tá vendo? Por isso que não é bom a gente saber tudo aqui do podcast. Mas aí, quando você fala que você já me despertou a curiosidade, dessa disciplina cognitiva para as lideranças, o que você aborda? Essa disciplina aí, ela porque eu tô... essa disciplina... Agora o Joey vai até ficar com raiva, porque agora eu já tô na dúvida para onde que eu vou. Porque ele é o coordenador da neurociência, né? Neurociência. E aí você já me falou 2, aí eu falei, porque eu nem sabia. Não, acho que eu sabia que tinha TCC, porque há 2 anos eu fui construindo, né? Assim, eu era muito apaixonado pelo psicodrama, aí depois eu fui até porque eu usei muito nas empresas, né? Mas aí achei o Jung aí de uma forma diferente, então apaixonado por algumas questões do Jung, mas aí eu entendi que na TCC de uma forma científica, confortável, agora eu consigo falar como que eu ajudo as pessoas, não desmerecendo nenhuma, psicanálise tudo, mas na TCC... Olha o grande desafio, né? Eu coordeno o curso de terapia cognitiva, então eu ministro aula para colegas psicólogos. Então... Mas o professor Edson Teixeira assim, é um grande
parceiro de trabalho e de vida, né? Ele é o coordenador do curso de liderança. E ele também coordena a terapia cognitiva comigo. Nós Aham. dividimos trabalho ali. Mas ele tem esse curso de liderança e ele trouxe esse desafio, dizendo o seguinte, ó, a gente precisa ensinar para essa turma um pouco sobre cognição, emoção. Nós saímos muito emocionados de uma formação que nós fizemos lá em São Paulo em 2018 com a professora Ana Maria Serra, Sim. que é assim um dos grandes nomes da terapia cognitiva a nível de Brasil, porque ela estudou com Aaron Beck. Eu fiz Então- um curso com o professor Elismar Reis, né? Só que ele tem a Sim. criação da TCP, né? Da Que é uma TCP, evolução. Mas ele conceitual estudou com Aaron processual. Beck também. E aí o Edson trouxe esse desafio e nós montamos uma ementa. Uma ementa em que eu explico sobre psicologia cognitiva e o modelo cognitivo para a construção da personalidade e intervenções no dia a dia da empresa. Ah, tá. E é interessante porque os alunos saem no domingo sabendo realizar uma conceituação cognitiva de um caso. Que massa. E eu tô falando de Não, advogado, mas é isso que eu ia farmacêutico, falar, porque nem sempre são administrador, psicólogos. contadores. Não são Não psicólogos. são não existem. líderes aí, querem melhorar esse Exato, processo da né? liderança Mas sempre na eles empresa. saem entendendo do fenômeno humano assim de uma maneira muito Mais clara, interessante. Né? E aí é muito legal. Ah, Esse módulo é não. sempre muito bem avaliado ali. Tá. Nossa, agora o de Porque 8 eu entrega perdi. ferramenta, né? Ele sai querendo, Tá. podendo, sabendo Eu fazer. vou lá. Agora eu tô na dúvida. Mas dúvida é bom, né? É. Bom na Não, porque vida eu já tava quase indo lá. Mas é porque até essa frase do podcast, doutor, é o que eu faço muitas palestras e treinamentos no mercado corporativo, que foi de onde eu criei a minha carreira. E aí eu terminava falando, pô, quem se conhece, cresce. Usando essa questão da psicologia, cara, por que você bateu na mesa para cobrar? Por que você ficou nervoso? Por que você fica triste? Por que você fica estressado? E aí eu busco colocar um pouco de luz para eles. Aí eu falar, pô, quem se conhece, cresce, tal, tal. E aí eu coloquei essa frase aqui pro podcast para agora todos entenderem um pouco, não só os líderes, né? Mas é um tema que eu sou apaixonado. E a turma que eu gosto de ver melhor, né? Um líder, ele trabalha com 10, 15, 20, Sim. 60 pessoas. Sim. Então, você impacta um cara, e se ele fizer um bom trabalho, são 60 vidas. Ele vai 50 vidas. Isso aí é muito interessante, né? É por isso que você falou, eu não sabia, tá? Falta um negocinho lá no IPOG, então, dessa de liderança. A de TCC eu sabia sim, porque eu até vi pra fazer, mas aí eu falei, cara, talvez não é o momento. Aí eu fiz uma imersão com o professor Irismar. Beleza. É isso aí. O que eu queria que você me falasse? Um pouco, se tem um caso bacana, então, pra você contar, que eu te perguntei se você ia em loco, mas um interessante, assim. Eu tenho um que não tem muito a ver, na época da faculdade, que a gente atendia lá na Santa Mônica, eu nem sei se ainda lá é uma das clínicas que estão com a Católica, e comigo era uma senhora bipolar, ela já tinha mais de 50 anos, e uma das questões dela estar internada é porque ela tinha um grande patrimônio, e no jogo ela perdia muita grana, muita, era carro, era alguns milhões que estavam lá na conta dela, e aí a família, peraí, então, na crise da euforia, ela estourava tudo Sim. em jogos de baralho. Foi a única coisa que eu tive. Eu não consegui ficar até o final, porque um semestre não teve uma conclusão final, mas esqueci, cara, aquele professor de psicopatologia é o José Reinaldo. José Reinaldo. Pô, é massa que você tá na mesma época. José Reinaldo. Aí o José Reinaldo tava cuidando dela depois e tudo mais. Mas teve algum caso, alguma história assim? Pra você contar uma história legal pra gente? Muitos casos são marcantes, né? Alguns são, assim, muito emblemáticos. É claro que dentro dos limites do sigilo, você também Sim. é psicólogo, então eu tomo todo o cuidado para não revelar nenhum dado que Sim. possa trazer a identidade da pessoa, mas a história dela eu já pedi emprestada exatamente para que pudesse ver a força negativa do que é um comportamento adictivo de apostar e a força positiva do que é um tratamento bem encaminhado e como a vida de uma pessoa pode ser realmente resgatada. Ai.
Porque olha só, Só antes, esse termo adictivo é um termo específico para dependência? é adictivo de adicção, né? Porque de tá dependência, que você está adicionando Alguma algo coisa. estranho ao seu Você não organismo. precisava, que é- mas você está colocando para ficar bem. Exatamente. Né? Então, Tá bom. daí vem o termo adicto. Tá. Né? Daí vem o termo adicto. Tá. E a aposta, ela é um comportamento adictivo Aqui, uma também. coisa que eu ia te... Eu acho que não tem TDAH, mas tem hora que você vai falando... Ô, doutor, e o sexo? O sexo também pode Porque não é uma substância. gerar padrões de compulsão. Agora, há aí uma questão Não é importante. adictivo. Vamos lá, devagarinho. Peraí, devagarinho. Por que que nós temos que falar com cuidado? Porque, por exemplo, a ninfomania, até a edição do DSM-4, o que é a ninfomania? A ninfomania era entendida como um padrão de desejo e prática sexual fora da realidade, da média, do controle. Mel Gibson, né? Ele sofre muito. Tem, inclusive, um filme muito famoso, né? Ninfomaníaca, né? Até a edição do DSM-4, a ninfomania, ela era entendida como uma parafilia, um transtorno de natureza sexual. Tá bom. Estava dentro do campo das parafilias. A partir do DSM-5, não. Entendeu-se em consenso, a comunidade científica entendeu que você ter um desejo sexual hiperativo ou hipoativo não vai ser considerado problema, mas característica. Né? Aí, se o indivíduo escolher buscar tratamento porque ele está colocando em risco, são outras coisas. Então, desejo sexual extremo, ele não tem uma classificação ali presente. Tá bom. Né? Não tem. Agora, voltando ao case, né? Vamos lá. Esse caso é um caso assim que ele é muito marcante para mim, porque, primeiro, eu recebi esse jovem rapaz em uma segunda-feira no meu consultório e naquele domingo o pai o tinha resgatado, ele já indo embora para a morte. Indo embora para a morte. Mas em que sentido? Eu vou chegar lá. Ele fugiu, pegou o carro e fugiu, comprou uma garrafa de bebida alcoólica, 2 carteiras de cigarro, tanque cheio e disse o seguinte: eu vou sumir e quando a gasolina do carro acabar, eu vou me matar. Né? O pai, por um milagre, por força divina, por força maior, conseguiu o sinal no celular, resgatá-lo, o trouxe. Na segunda-feira ele veio para o consultório. Qual era a grande realidade dele? Em meio a tudo isso que foi acontecendo na vida dele no que diz respeito a apostas, ele conseguiu, nesse período de pandemia, acho que por flexibilização dos bancos para documentação, ele conseguiu um empréstimo no CNPJ da empresa da família de R$980 mil. E perdeu tudo. Né? Dentro de 90 dias tinha perdido tudo. Bet, carta, o que era? Ou tudo? Poker. Né? E olha que ele chegou a oferir mais de 2 milhões, mas não para, né? Aí chegou a 0. Eu entendi que você falou da expectativa, como ganhou. Né? Ele chegou, e poderia ter parado, né? Não parou. Enfim, esse é o caso trágico, né? Imagine como é que fica a confiança da família, ele que compõe a empresa familiar, como é que fica a confiança da esposa, como é que fica a credibilidade, a reputação dele. É o que eu digo, as apostas não levam somente o seu dinheiro. Dinheiro você trabalha e ganha novamente, dívida você trabalha e paga, renegocia, mas e a reputação? Como é que ela fica? Né? Esse é o maior prejuízo. Enfim, para sintetizar o caso, iniciamos um trabalho muito difícil, mas devagarinho a confiança da família foi voltando e ele decidiu retomar um projeto que há muito ele tinha esquecido, muito tinha abandonado, que é abrir o mercado, abrir o depósito deles para o mercado online. Né? E ele reativou a loja online, engajou nesse trabalho, e muito atento, muito inteligente, muito estudioso. Um jogador de pôquer, ele é inteligente. Né? Ele é inteligente. O grande problema é quando a dependência chega, porque não é mais racional, é emocional. Né? Mas muito inteligente. Estudou, fez cursos para reativar a loja e ela veio com toda a força e com todo sucesso.
há uns 6 meses atrás, em uma retrospectiva, né, e aí, aí você falou, pô, e a questão do banco, né? Processo judicial, advogado, negociação, e ele estava em uma situação difícil, porque a assinatura que ele falsificou, né? Se o banco fosse levar o projeto à frente, ele poderia ser processado, né? Aí foi muita habilidade do advogado, mostrar que isso era uma dependência também, ele em tratamento isso ajudou bastante, enfim, né? Há 6 meses atrás, nós chegamos a uma constatação muito feliz. Eu falei para ele, olha, você percebeu que você pagou essa dívida? Através do trabalho dele, através da... né? Enfim, esse é um case que eu tenho assim, que é muito marcante, porque mostra como a profundidade danosa que qualquer dependência pode trazer para o indivíduo acontece, mas como ele consegue também sair disso. Ele consegue sair disso. É Então possível. é muito emocionante. Né? Por que você acha que eu não fui? Certamente, continuei? eu não te conheço a profundo, mas Porque você tá falando, eu eu tô vou, pensando, gente, eu eu vou... tive tudo e eu achava massa, eu tava com emoção. E lá na federação, então, era legal pra caramba. É legal lá hoje. o ambiente todo Nossa! Mas olha só, certamente você tinha projetos que o jogo te atrapalharia, você tinha pessoas que dependem de você, você tinha outros recursos para regular a sua emoção. E esquema concorrente é o que na psicologia nós analisamos como esquema concorrente. Né? Você tem duas contingências que estão concorrendo em paralelo. Quando elas competem, você tem que escolher entre uma e outra. Você fala assim, mas se eu apostar, eu vou ter essa satisfação, mas eu não trabalho, meu filho não faz faculdade, eu não viajo com a minha esposa, meus pais vão se decepcionar comigo. Não, isso não é para mim. Mesmo sendo muito bom. Caramba, foi 10 sessões de... Entendeu? Só em 1 minuto que você falou isso aí. É isso mesmo. Esses são Foi os isso mecanismos. mesmo. Porque eu lembro, meu filho já tava maiorzinho, mas depois que você tem filho, você fica pensando demais, né? Só que tem caras que você atende que tem filho também. Mas tudo bem. Então, o filho tinha... Aí naquela época tinha meu pai e minha mãe. Vulnerabilidade histórica, né? Nós vamos para vulnerabilidade histórica. Tem alguma coisa na história dele que justifica a necessidade daquele regulador emocional. Não entendi, não. Né? Tem alguma Não coisa entendi, lá. doutor. Como assim? Por exemplo, o indivíduo que ele sabe... Vamos lá, vamos pro exemplo do álcool, que ele é bem mais simples, né? Aquele rapaz tímido, Beleza. que ele vai beber, e ele vai beber, não é porque a cerveja é legal, porque ele gosta de ficar tontinho, ele vai beber para relaxar. Beleza. Né? Ele sabe que o pai, a mãe, vai reprovar esse comportamento dele. Mas ele mente por isso e fala assim, não, eu vou beber porque eu também quero encontrar com as garotas, eu quero me performar bem ali, eu quero interagir com os meus amigos. Né? Então, essa vulnerabilidade o empurra. O que a gente percebe no apostador? Que muitas vezes há um elemento, são duas coisas aí que eu percebo que é forte. Primeiro, em alguns, há um elemento de ambição muito grande. Querem um sucesso muito grande com um esforço muito baixo. Mas eu sou ambição. assim. Eu sou assim. Querem ambição. Eu sou assim. Né? E não Mas caí. você... Eu quero isso aí mesmo, ué. Só que eu entendi você nessa parte aí do... Se tivesse... Mas eu sei que não tem. Porque eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando. Meu pai era pedreiro, ajudava ele. Pô, eu trabalhei uma semana e ele me dava um pouquinho de dinheiro. Pô, eu tenho os músculos que eu tenho hoje porque eu treino há 20 anos. Beleza. Só que eu queria isso aí que você tá falando. Eu não queria, ué. Todo Só mundo que eu sei quer. que não existe. Só que isso choca com valores que são pessoais. Uhum. Né? Choca com valores que são pessoais. Então, quando eu, por exemplo, tô entendendo. pego a economia da família para apostar na expectativa de que eu vou multiplicar isso em 10 vezes e vou ter um sucesso fácil, né? Então, Entendi. esse é um elemento. E o outro é realmente vulnerabilidade emocional. Eu percebo essas duas coisas presentes. Vulnerabilidade emocional. Né? A pessoa pode estar sob controle de uma ou de outra. É aquela pessoa que não experimenta emoção em nenhum outro contexto da vida, mas experimenta nas apostas, na droga, na compra, na pornografia. Sabe aonde? Na igreja. Na igreja. Eu era católico de formação e há 1 ano eu frequento a igreja evangélica, fui batizado agora.
Mas eu fico analisando muita coisa. Eu fico olhando assim, não o tempo todo. O povo acha que a gente é psicólogo. Pô, você tá me analisando? Eu falo, não, se você me pagar, eu vou analisar, vou ficar perdendo tempo. Mas algumas coisas do ambiente, né? Como a gente sabe que tem um certo controle. E não falando mal, até trouxe um pastor aqui. Eu falei, cara, não tem nada contra o dízimo. Tem que pagar mesmo. Porque senão, ó, eu tô com uma cadeira bacana, ar-condicionado, tem que pagar mesmo. Só que assim, tem turma que entrega carro, entrega casa, um Rolex de 200 mil reais. Opa. E aí eu fico vendo os mecanismos, que aí você pode pegar, inclusive da gente que está no digital, o mecanismo da igreja, do culto, da missa, que você quiser de religião, e dos lançamentos digitais, ou das palestras e tudo mais. Gatilhos, né? Isso, os gatilhos, doutor. E aí, na igreja, eu falei, ó, agora vai ser a hora do dízimo. Pô, agora vai vender alguma coisa. Pô, porque você já sabe, não todos que estão ali, né? Mas no momento frágil, que tem aquela catarse ali, aí entrega o carro, entrega tudo. Mas não entra de novo a substância. E é diferente do sexo. Mas é uma parte emocional. Você tá entendendo onde eu tô? Tô entendendo. Porque aí a gente tá falando de 3 coisas completamente diferentes, né? Porque as substâncias, que necessariamente não precisa ser uma droga. Substâncias estranhas beleza? ao corpo que são adicionadas. Adicção. O sexo, que você explicou, ficou perfeito. E tem um sistema religioso, que é outra parada. Porque não deixa de ser um vício. Pô, eu vou. E às vezes você... Mas o que tem lá no sistema religioso que é diferente que Skinner chamou de agências de controle? Não tem. Porque o Skinner, ele denominou algumas agências de controle ali no livro dele, Ciência e Comportamento Humano, né? A igreja, a escola, a família, enfim, vou ficar nesses, né? O Estado, pronto, vou ficar nesses aí. Né? A religião, que é uma agência de controle, né? A igreja, o que tem ali que é comum a qualquer agência de controle? Sim. Reforço social, senso de pertencimento. Nós somos animais gregários. Nós somos. Inclusive, uma das vulnerabilidades de uma pessoa que vai desenvolver dependência é exatamente essa. É para ficar com os amigos, é para ser aceito, porque... Em qualquer comunidade religiosa você tem isso. Por que você tem um conjunto de regras e normas, de dogmas, para incluir ou excluir? E o que acontece com aqueles que são incluídos? Eles são reforçados socialmente. E existem símbolos ali que são muito poderosos. Nossa. Isso para qualquer comunidade. Qualquer uma. Aquele bem bacana, um livro bacana de ler. Tribos do Seth Godin, né? Acho que é Tribos. Acho que é Tribos mesmo, que ele fala exatamente isso. Olha, se você está sendo reforçado em um grupo, aquela é a sua tribo. Mas por que aquela é a sua tribo? Por isso que lá atrás eu te perguntei, é muito forte o que você faz então no seu consultório, doutor, porque você quebrar o nível de amizade, porque você enfraquecer o processo dele chegar num bar e pedir o chopp, e ele é um alcoolista, é alcoolista ou alcoólatra? Alcoolista. O alcoolista, ele é até fácil. Agora, você deixar ele de ver aqueles amigos, falar para ele que a igreja, por mais que eu acredito que a igreja leve o bem, entre aspas, se for aquele pastor ou aquele padre que tem um coração para fazer o bem, ele tá lá sendo controlado. Nós estamos o tempo todo sendo controlados, né? Mas, então, sabe por que eu tô te falando isso? Eu tenho um problema com isso. Você tende a exercer o que a gente chama de contra-controle, né? O que é que você faz quando você percebe estar sendo controlado? Doutor, eu fico louco. Não, eu tô te falando porque, assim, cara, não é que eu sou o rebelde contra o sistema, não. Mas a hora que eu percebo em tudo, sabe? Nos meus relacionamentos amorosos, eu levei isso já pra terapia, assim, anos. Porque eu falei, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Mas deixa eu fazer um gancho aqui que é interessante, porque você diz o seguinte, que é bom falar sobre isso. Você fala assim, poxa vida, então esse trabalho é muito difícil, porque você está tirando da pessoa uma coisa que é muito importante. Né? Vamos lá. É porque falta uma variável aí, que nós ainda não conversamos sobre ela, que faz todo o sentido em qualquer programa, que é o comportamento comprometido com valores. O que é que são valores? Valores, em síntese, é aquilo que faz a sua vida valer a pena. Quando eu falo o seguinte para o indivíduo, o que a droga tirou de você que é muito importante e você quer recuperar? Fala assim, contato com meu filho. Por exemplo, contato com o meu filho. Eu já entendo que isso é um valor muito grande para ele.
Qualquer ação que o aproxime dos seus valores, por mais difícil que ela seja, ela vai trazer satisfação, ela vai trazer senso de responsabilidade, ela vai gerar uma coisa que é muito importante. Qualquer pessoa que está fazendo algo difícil, que é autoeficácia, né? É um senso de que você é capaz, que você consegue, que você está no caminho certo, por mais difícil que seja. Uma pessoa que faz dieta, ela precisa ter um propósito, um porquê. Senão esse como fica muito difícil. Entendi. Uma pessoa que vai parar de usar substâncias, ela tem que ter um porquê. Senão, esse como fica muito difícil. Você fala assim, poxa, eu tenho que deixar os meus amigos, eu tenho que deixar os programas que eu fazia, o meu bar preferido, as coisas que me traziam prazer. O que é que eu vou ganhar com isso? Né? Se não houver o que eu vou ganhar com isso, e isso tem que ter a ver de uma forma muito fundamental com os valores dele. Fechou. Aí faz todo sentido. Total. É isso que... Entende? E é uma escolha, é uma construção. É uma construção. Você atende mais homem ou mulher? Eu atendo hoje, eu não consigo te dizer, né? É meio a meio, É, né, meio a Emílio? meio. É meio a meio, né? É meio a meio. O ser psicoterapeuta homem traz algumas particularidades, né? Muito paciente homem, né? Porque há Porque situações se em que- identifica, igual eu gostaria de fazer sessões contigo. E tem Identifica. coisas também que E tem é alguns mais que olha difícil, assim, é mais difícil um homem conversar com uma mulher, né? É isso Então, mesmo. tem coisas que é mais difícil, né? É. Assim como eu percebo que em determinados pontos, algumas pacientes femininas que eu tenho têm dificuldades. Aí é a hora que atingimos objetivos importantes, é preciso encaminhar. Né? Perfeito. E eu faço esse encaminhamento para uma colega mulher, geralmente para minha esposa, né? Quem que é? Que é psicóloga também, Quem que é? Vamos trazer a ela. doutora Naruana Brito. Né? Se você trouxer ela, eu te dou um prêmio. Que ela é extremamente reservada. Oh, eu gosto de desafio. Adorei. E ela é uma psicoterapeuta exímia, excelente, né? Excelente, né? Mas, Mas ela, o público dela é outro. ela trabalha com... Ela é uma exímia terapeuta cognitiva Tá. e trabalha com psicoterapia no geral. Psicoterapia de adultos, né? Perfeito. Crianças tá e adolescentes. bom. Tá jóia. Nem eu, nem ela atendemos. Né? Ah, tá. Entendi. É. Só adultos. Só adultos. Né? Doutor, pô, que massa, cara. Que legal. Eu acho que esse episódio é meio que uma utilidade pública. É muito importante. Eu não sei se você faz um trabalho, sei lá, com o governo estadual, municipal, federal, sei lá, mas deveria. Nós temos projetos para ampliar, né? Tem que fazer alguma coisa, doutor. Eu tenho, agora é uma oportunidade, se você me permite. Por né? favor. Eu tenho muito prazer em falar isso. Né? A Emília está aqui comigo, é meu braço direito, nós desenvolvemos isso juntos. Né? Eu tenho o primeiro produto digital voltado para tratamento de apostadores no país. Já fala. Então, que é o PROA, que é o Programa de Recuperação e Orientação para Apostadores. E a gente faz esse trocadilho com a proa de um barco mesmo, que dá a Perfeito, direção, que corta a onda, que encaminha, né? Então, nós estamos em fase de lançamento dele, Perfeito. né? Ele está assim nas etapas finais para a gente encaminhar o PROA aí, colocar a nível de Brasil. E ele já está validado, porque ele é o que eu faço no consultório. Sim. Então, nossa equipe é pequena, né? Somos poucos para trabalhar. Levar a nível governamental isso, oferecer para empresas é um caminho natural, mas eu primeiro preciso lançá-lo e deixá-lo em uma esteira rodando. Aí a gente segue. Né? Mas já há conversas nesse nível, né? De treinar atendentes de CAPS, que é a porta de entrada para transtorno mental no estado, né? Orientar isso a nível maior, a nível nacional, levar esse programa para empresas, né? Exatamente. Nossa, com a NR1 aí é preciso falar dessas coisas de uma maneira muito tem forte. Até uma direção agora que saiu tem 1 ou 2 meses de uma obrigatoriedade das empresas em cuidar da saúde mental. Isso, né? NR1, né? Que é a norma regulamentadora, versa exatamente sobre isso. Fiscalizado muito agora. Então, falar sobre esse tema é muito importante. Beleza. Então, é de fato de utilidade pública.
um recado, uma chamada para quem está te assistindo ali e suas redes sociais, onde as pessoas te procuram, né? É muito interessante os conteúdos, já os gratuitos que ele lança na internet, né? Aqui não vou subir não só o episódio, mas vou fazer vários cortes. Eu te coloco ali de colaborador para a gente impulsionar acho que essa o mensagem, seu né? trabalho ele é a nível de saúde pública mesmo. Então, eu não tive de pessoas próximas esses problemas. Tive primos, tios que tinham esses vícios, mas pai, mãe, irmão, assim, não. Mas eu tive amigos que tiveram essa perca que você teve. Nossa, e o sofrimento é pesado, porque a pessoa tenta ficar resgatando, né? E é pesado, assim. É puxado. Precisa de ajuda. Então dá um recado ali, o que bater no seu coração e suas redes sociais no final para quem está assistindo a gente. É isso mesmo, né? O recado mais importante a ser deixado para quem assistiu esse episódio até o final é que há esperança, há tratamento, e que se você sofre de algum tipo de adicção, de algum tipo de dependência, de algum vício, você precisa buscar meios necessários para melhorar essa conduta, abandonar esse comportamento, porque você sofre e também quem está ao seu redor e depende, de alguma forma, seja afetiva, financeira ou de qualquer maneira dependa de você, vai sofrer também. Né? Vai sofrer. Então é preciso buscar tratamento. Muitas vezes os indivíduos encontram forças não neles próprios, mas em outros. Então faça isso. O meu recado final é de esperança. É que você, de uma forma muito efetiva, venha buscar algo que funcione para você e te livre do vício. Um dos primeiros princípios para tratamento de adicção é o seguinte: não existe um tratamento efetivo que seja bom para todas as pessoas. Então, cada um vai encontrar o seu caminho. Às vezes é no grupo de 12 passos, às vezes é em uma modalidade religiosa, às vezes é em psicoterapia com práticas que são baseadas em evidências, às vezes é somente em uma mudança geográfica. Existem diversas maneiras de se buscar e encontrar solução para essa situação. Você não pode desistir. E se você quiser me seguir nas redes sociais, será um motivo de grande satisfação tê-lo ali. O meu Instagram é o dr de doutor, Vinícius Xavier. Xavier é com X. Aí você vai encontrar minha foto lá e começa a me seguir e pode comentar ali nos conteúdos, né? Que vai ser um motivo de grande satisfação, grande prazer. Eu tenho que agradecer o convite de vocês. Obrigado, doutor. Né? Foi maravilhoso. Foi excelente. Gostou, Emily? Você apostaria que o episódio ia ser assim tão bom? Eu aposto. Ela tá bem contigo, hein, doutor? Você que assistiu, eu falei, né? Você entendeu o porquê da aposta? Eu apostaria que ia ser um episódio de nota 10, né? Um dos melhores que a gente já gravou aqui até hoje. Maravilha. Pô, obrigado aí por vocês estarem aqui. E esquece um pouco tudo que ele falou e pode ficar viciado desse podcast. Não tem problema, tá? Se inscreva aqui. Segue o doutor. Esse vício é permitido. O que, Davi? Esse vício é permitido. Esse vício é permitido, porque é pro seu bem, né? Pra você se conhecer, entender o que o doutor trouxe. Um brinde aí, doutor. Obrigado. Água pode? Água pode. Então tá bom. Valeu, obrigado, gente.